meio de lá por causa da luz aqui. Como é que é? O pessoal gravar. pergunta também ou só nós dois? Como é que Não, a gente vai conversando, mas se alguém quiser entrar na conversa, puxa a cadeira, senta aqui e entra na conversa também. Em vez de fazer pergunta, é a roda de conversa aqui que eu acho mais interessante fazer assim. Vira mais papo de botequim, senão fica aquela coisa meio... Eu acho que papo de botequim... Não falta cachaçinha, viu? Falta uma mineirinha aqui, uma salina, coisa assim, né? Olha aí, ó. Providencia a cachaça do moço aqui. Que ele... Aí começa a falar besteira, melhor que não, viu? Bom, vamos começar? Olha, vamos começar. Ó, pessoal, Boff, eu queria... A ótica que eu quero encarar esse nosso papo, essa nossa diálogo, essa conversa, é sobre a questão do século XXI. Que porra é essa de século XXI nessa altura do campeonato? Pensar um pouco, fazer um zoom out, olhar de uma distância mais ampla tudo que está acontecendo e tentar decifrar para que lado nós estamos indo, a humanidade, e depois o Brasil, e depois o ano 2018, essa puta confusão que a gente está vivendo. O que você acha dessa visão ampla, olhando para isso tudo, assim, desse ponto de vista assim? Olha, eu acho que nós estamos vivendo uma grande crise de civilização que poderá significar o fim da nossa espécie humana. Porque há várias ameaças letais, quer dizer, mortais, que pesam sobre a Terra. Primeiro, as armas nucleares, químicas e biológicas, que podem destruir o planeta por 25 formas diferentes. Segundo, nós não estamos entrando no aquecimento global, estamos dentro. E já agora, devido a esse aquecimento, estão desaparecendo por ano, segundo grandes biólogos como Wilson, que é o maior deles, entre 70 e 100 mil espécies de seres vivos. Terceiro ponto que é fundamental é a escassez de água potável em grandes regiões da humanidade. Isso pode levar, nos próximos anos, uma imigração de mais de 100 milhões de pessoas, que vai desestabilizar politicamente as nações, levar a guerras para ter acesso a fontes de água potável. E, por fim, eu acho que é extremamente perigosa a nova Guerra Fria. A nova Guerra Fria é entre Estados Unidos e China. Começou já com uma guerra comercial, onde estão implicados bilhões de dólares. Os grandes historiadores, como Johnson, como Toynbee, dizem quando começam guerras comerciais entre potências, elas vão num crescendo até se transformarem em guerras reais com grande letalidade. Só que a guerra agora não é possível. E se ela ocorrer, vai significar o fim da espécie humana e da vida principal nesse planeta. Então, o cenário é dramático. E o imperador do mundo, que é Donald Trump, analisado por 1.300 psiquiatras, constataram que ele tem grave distúrbio psicológico. É um homem enlouquecido. Então, nós não sabemos como ele joga. Nos 2 anos de governo, ele já disse 3.000 mentiras, por uma grande instituição que mede as mentiras que são propaladas. Então, nós vivemos uma situação como nunca antes na história da humanidade nós vivemos. Mas, como sou um homem religioso, eu lembro do livro da sabedoria, onde Deus diz: eu sou um apaixonado amante da vida. Então, Deus, que é apaixonado amante da vida, seguramente não vai deixar que a nossa loucura vá destruir esse dom mais sagrado que a evolução produziu, que é a vida nas várias expressões, até na expressão humana. Então, acaba que, no fim das contas, você é otimista. Olha, uma vez perguntaram ao Saramago, o grande escritor e prêmio Nobel, eu estava junto lá no Fórum Social em Porto Alegre, falando dessas coisas. Alguém gritou: Saramago, você é pessimista. Eu respondi: eu não sou pessimista.
A realidade é que é péssima. Mas ele era um pessimista, ele defendia o pessimismo como um alerta a todo mundo sobre as coisas que estavam desandadas, né? Mas deixa eu te colocar o que eu penso, um contraponto a isso. Sim. Eu sou hippie. Mantenho aqui minhas flores aqui para... Isso é ecologia pura, meu filho. Flores. Mas a ecologia foi trazida para o ideário político pelo movimento hippie. O movimento hippie é o movimento, de fato, revolucionário do século XX, é o movimento hippie. Essa é a minha posição, que trouxe a questão da paz para uma discussão política, que trouxe a questão da diversidade para uma questão política, a questão das liberdades individuais para a discussão política e tal. E eu acredito que a semente hippie, que é que um novo mundo está nascendo das cinzas do velho mundo, há uma transformação fênix, que a astrologia já aponta como era de Aquário, onde as questões deixam de ser sólidas e passam a ser gasosas, e onde existe a possibilidade de uma evolução, de uma consciência, de um novo mundo que está nascendo. Eu tenho firme convicção disso e firme convicção de que o Trump é um alerta, assim como o Bolsonaro é um alerta. As pessoas perderam a vergonha de se expressar da forma que esses caras estão se expressando. E isso está alertando a muita gente que nós temos que fazer uma profunda mudança de rumo, de paradigma mesmo, do processo civilizatório, para usar a expressão do Darcy, em relação ao que está acontecendo. Isso é uma coisa mundial. Então, eu enxergo, por esse lado que você colocou no fim, que há um processo de evolução extremamente positivo que está sendo visto por todo mundo graças à cultura digital, graças à possibilidade dessa transparência absolutamente nova. Tudo fica se sabendo, para o bem e para o mal. Então, eu olho isso tudo como uma coisa profundamente pedagógica, embora eu sei que as mudanças têm que ser profundas, e as mudanças profundas só existem se a crise for profunda também. Então, certo. Eu acho que o cenário que nós estamos tendo, ele pode ser visto sob dois ângulos. Como uma tragédia, e como as tragédias gregas mostram, terminam mal. Ou como uma grande crise de paradigmas, crise de civilização. Isto é, a forma como nós organizamos o mundo, a nossa relação entre nós, a relação de superexploração da natureza, gerou um caos de tal maneira grandioso e extraordinário em termos de ameaça, que ele pode significar ou um salto de qualidade, e aí o caos não é caótico, o caos é generativo. Toda a física moderna, a física quântica, só para citar um nome, o mais importante que eu considero, um cientista russo-belga, Ilya Prigogine. Ele elaborou a teoria do caos. Diz, o caos nunca é caótico. O caos tem uma outra ordem embaixo, que quando ela explode, muda a civilização e começa um outro tipo de história. Então, eu acredito que nós estamos no coração de uma grande crise do modelo de civilização que não dá mais para ser levado avante. Eu quero citar aqui a frase do Bauman, numa semana antes dele morrer. Esse grande pensador, Zizek Bauman, polonês, vivia no Ocidente. A última intervenção dele, ele estava na Espanha, e dizia o seguinte: o século XXI pode ser um século de extremo risco, que tem mais problemas do que nós podemos solucionar, que tem mais perguntas do que nós podemos responder. Ou nós nos demos as mãos e caminhamos juntos, ou vamos engrossar aquela procissão que nos vai levar ao abismo. Então, a alternativa nossa é darmos as mãos. Eu tô nessa. A coisa do compartilhamento da vida comunitária, de uma nova percepção, ou seja, a solução apontada pela cultura hippie de paz e amor.
sexo, drogas e rock and roll como elemento da expressão da liberdade. Para mim, sexo, drogas e rock and roll é o sucedâneo de liberdade, igualdade e fraternidade do século XX, apontando para uma concepção de liberdade muito mais ampla do que vinha vindo. E eu, aproveitando, você citou a física, aproveitando um sucessor do Prigogine, que trouxe para uma linguagem mais contemporânea esse conceito todo, que é o Fritjof Capra, que escreve um livro fenomenal, Ponto de Mutação. O tal da física, primeiro, que é um livro mais físico, depois ele percebe que isso tudo tem que ser dito numa linguagem mais acessível e escreve o Ponto de Mutação, que diz que a física estava chegando onde a filosofia chinesa já tinha chegado 3.000 anos atrás e aponta para essa solução, para esse novo mundo. E aí, mais uma coisa que você também citou no Fórum Social Mundial, eu organizei uma mesa no Fórum Social, acho que em 2005, eu não consigo lembrar direito os anos, que estava o Gil, eu estava no Ministério da Cultura com o Gil naquela época. Estava o Gil, estava o Manuel Castells, sociólogo, Manuel Castells, estava o Lawrence Lessig, que era o cara do Creative Commons, que estava mudando a questão dos direitos autorais, refletindo sobre a nova forma de direitos autorais. E ele, no fim, ouvindo as coisas que o Gil falava, as coisas que nós estávamos falando no Ministério da Cultura da época, ele falou: vocês têm que mudar a frase da bandeira de vocês, de ordem e progresso, para causa e progresso. E entendendo isso, eu também concordo inteiramente com você, que o caos na linguagem popular do século XX é disruptivo. Aquela coisa da disrupção do caos, ordem e progresso. Ordem e progresso o nazismo tinha. E essa ideia do caos do século XXI é o caos estruturante, que essa molecada de hoje, que faz tudo ao mesmo tempo, que não consegue acompanhar professores que ainda procuram ensinar que 1 mais 1 é 2 como coisa absoluta. Então, nós estamos essa profunda mudança de paradigma, ela está acontecendo, porque a molecada vem vindo com uma nova perspectiva de consciência que me parece muito real e muito vivo e muito promissora. Olha, eu estou lutando nessa questão da ecologia há mais de 20 anos. Até junto com o grupo do Gorbachev, éramos 23 pessoas de várias ciências que redigimos essa carta, a Carta da Terra, que eu considero um dos textos mais brilhantes do século XXI. Que é um texto positivo, uma nova relação com a Terra, como casa comum. Gaia, né? Como Gaia. E aí se trabalha também o caos, mas no sentido moderno de caos. Especialmente Ilya Prigogine tem um famoso texto dele, que diz: todos nós viemos do imenso caos, que foi aquela explosão inicial, e a evolução se faz como intento de colocar ordem nesse caos, criando complexidades e níveis mais altos de organização, de tal forma que no nível muito complexo de organização irrompe a vida. E a vida irrompe como um imperativo cósmico. Sempre que se dá esse nível de complexidade e de caos, longe do caos, isso é caótico, mas ele por debaixo tem uma ordem escondida, irrompe essa ordem e a própria vida é a expressão disso. Então, o sentido dessa evolução toda não é o ser humano. Essa é a grande ilusão antropocêntrica nossa. O grande sentido da seta do tempo, da evolução, do processo cosmogênico, é a vida, em todas as suas formas. E a vida humana como subcapítulo do capítulo da vida que toma consciência, que se responsabiliza, que até descobre aquela energia de fundo que tudo sustenta. Então, a vida que é o centro. A grande questão nossa hoje, que o processo industrialista, capitalista, materialista, desumano, cruel e sem piedade, ele está destruindo as bases físico-químicas, ecológicas que sustentam a vida. Então, daí a nossa crise. Agora, se a gente olha a história do nosso planeta,
ele passou por 15 grandes crises. Uma delas, a Terra perdeu 90% de toda a sua carga biótica. 90% sumiu. Ela precisou de 10 milhões de anos para refazer. Agora, a vida sempre triunfou. Então, eu digo, não será agora que a vida vai ser derrotada. Nós não nascemos para morrer. Nascemos para, na morte, nos transfigurar. Quando você fala vida, você tá dizendo a vida excluindo o ser humano. Você acha que o ser humano pode morrer, mas a vida continua? É isso? Porque a vida visível é só 5%, gente. Vida visível é essa. 95% é invisível. Por exemplo, vocês têm um livro em português, O Futuro da Vida, de Wilson. Se você pega um punhado de chão, de 100 gramas, e coloca debaixo do microscópio quântico, você descobre 10 bilhões de micro-organismos, bactérias, vírus e fungos, de 10.000 espécies diferentes. Isso num punhadinho. Imagina o planeta inteiro. Por isso é Gaia, é vida. Então, essa vida, ela não vai ser destruída. Ela, no fundo, é imortal, porque ela não se reproduz sexualmente. Ela se desdobra sobre si mesma. É como uma minhoca, que você quebra, ela continua e cria outra e vai embora. Ela tem uma imortalidade biológica. O que desaparece é essa vida nossa, consciente. Os mamíferos. Que elaborou a civilização, que criou também as armas de autodestruição. Essa pode ser que desapareça. Agora, eu não acredito. Eu acho que isso... Hans Jonas, um dos primeiros a pensar essas questões todas, com o princípio e responsabilidade, diz, do momento que o ser humano se aproxima da morte, ele cai em si. E ele pode dar uma regressão, porque a vida vale mais do que a morte, e trocar de rumo de caminho. Então, eu espero que isso vai chegar. Você acha que a internet, a cultura digital, que é uma coisa completa, na minha compreensão, a internet, ela é completamente subversiva à lógica capitalista, no sentido que ela propõe, em tese, eliminar o intermediário que não agrega valor. Essa coisa isso é profundamente subversivo. E ela nasce, contraditoriamente, pela tecnologia, a coisa mais subversiva, ou seja, de dentro do sistema capitalista, nasce o antídoto, na minha compreensão, ao capitalismo selvagem, ao capitalismo como um todo. E você acredita que essa virada de paradigma que a gente está vivendo com a internet é uma virada mais abrangente do que qualquer outra da história? Eu acho isso, assim, do que qualquer outra da história. Uma tecnologia que, em muito pouco tempo, construiu uma possibilidade utópica extremamente interessante, e distópica também. Darcy Ribeiro, que foi o nosso grande teórico da antropologia, aliás, foi o único brasileiro que criou uma teoria geral das civilizações. E a chave de entender as civilizações é a introdução da nova tecnologia. Sempre que se introduz uma nova tecnologia, surge uma nova civilização. Então, eu acho que agora entrou a civilização digital, que é absolutamente democrática. Eu anteontem falei pela internet com um editor meu da Coreia do Sul, 5 minutos depois ele me responde, 2 minutos depois eu respondo a ele. Então, o tempo e o espaço não contam. Há uma comunicação direta, que ela é ambígua, ela pode ser usada até com os mecanismos da microfísica para destruir, para impedir a comunicação. Mas ela, na sua natureza, é uma alta e avançada forma de comunicação, de democratização da experiência humana, unindo as culturas num patamar básico onde todos nos sentimos humanos, e que cria, no meu modo de ver, a base concreta, real, física, daquilo que eu chamaria a planetização. Não gosto da palavra globalização porque tem um teor mais econômico. Planetização significa encontramos uma casa comum, que é o planeta Terra, aí vivemos juntos, não só nós, mas todos os seres vivos e a natureza, e isso é uma fase nova da história da Terra e da humanidade. Nunca existiu isso antes. De repente, somos vizinhos uns dos outros,
as janelas estão todas abertas e nos comunicamos entre as várias culturas, trocamos valores e informações. Isso é novo, nós não sabemos qual é o destino, mas eu imagino que a seta do tempo, isto é, a direção aponta para formas benéficas, formas que promovem mais a vida, que expandem a vida. E isso depende muito de um processo de educação coletiva dos seres humanos, de incorporarem essas dimensões no sentido de favorecer a vida e não destruir a vida. E aí se dá o confronto de dois grandes projetos. O projeto capitalista é um projeto anti-vida, projeto de superexploração da natureza, sacrificação de todas as pessoas humanas, mas ele está cada vez mais enfraquecido porque a Terra já não aguenta o projeto deles. O projeto deles é um crescimento ilimitado e o planeta é limitado. Então o planeta já não aguenta e já chegamos à sobrecarga, aquilo que a gente chama sobrecarga da Terra, the Earth Overshooting Day, o dia da sobrecarga da Terra. Então a Terra chegou, a partir de 2 de maio deste ano, ela esgotou todas as possibilidades de atender às demandas humanas. E nós só podemos seguir adiante arrancando violentamente da dispensa dela aquilo que nós precisamos para viver, especialmente os consumistas. Então, até quando a Terra aguenta isso? Esse é o limite do sistema do capital. No meu modo de ver, não seremos nós que vamos destruir o capitalismo, a Terra vai destruir o capitalismo, tornando impossível ele se reproduzir e continuar essa lógica mortal de sacrificar a natureza, as pessoas humanas, unicamente na perspectiva do lucro. Eu estou totalmente nessa linha de pensamento, só que eu enxergo que a solução está muito mais próxima do que a maioria das pessoas enxergam, porque há muito tempo que eu presto atenção nas coisas e eu nunca vi tanta gente com consciência e tanta gente com sede de encontrar os novos processos e algumas experiências extremamente interessantes, ou seja, de entender a globalização da economia como o grande câncer do planeta, que é um tumor maligno que, ao crescer indefinidamente, mata, se autodevora, liquida com... É a mesma coisa que a sarna. Eu me lembro que tem um filho meu que andando de avião, olhou para baixo, eu estava mostrando para ele, tinha 6 anos, 8 anos, ele diz assim, que nem sarna, né, pai? Tinha tido um cachorro com sarna no nosso sítio que a gente tentou salvar e ele apareceu lá e o cachorro morreu, ele ficou impressionadíssimo. E eu explicando para ele, olha, a cidade, a estrada, ele olhou e falou que nem sarna, né, pai? E a gente como a sarna do planeta, suicidamente destruindo a terra, arrancando as árvores todas para enfiar cimento todo. Mas essa consciência da globalização vista pelo que você chamou de planetização, pelo ângulo da informação, do conhecimento, da troca extremamente salutar, eu tenho dito que eu considero a internet como a fada madrinha da diversidade. E a diversidade é aquilo que garante a vida. Esse aspecto assim, da diversidade. Por exemplo, no livro, que é um assunto que a gente trata aqui na Feira Literária, o digital propõe que não exista mais livro esgotado. Não tem mais sentido um livro esgotado no digital. E não tem mais sentido que um livro que só interesse para meia dúzia de pessoas não possa existir, porque para meia dúzia de pessoas, você aperta um botão, ele não, é mais do que baixa. Você vai poder imprimir em casa com capa, com cor, com tudo direitinho, exatamente como é um livro da livraria. A livraria não tem que mais estocar o livro. Ela imprime o livro ali na hora para as pessoas. Essa possibilidade de acesso e de oxigenação da consciência humana me parece extremamente salutar. Mas eu queria... Você quer comentar alguma coisa disso? Olha, eu queria reforçar a tua ideia. Eu peregrino muito pelo mundo, em função de palestras, encontros, seja no Oriente, aqui na Europa, Estados Unidos, etc. Já há mais de 20 anos que faço isso, 30 anos.
E eu me dei conta que, nesse percurso do tempo, aumentou enormemente em todos os ambientes a consciência ecológica. Inclusive na China, que eu me surpreendia, porque a China, em função da produção, arrasa tudo. De repente, ela se deu conta que, se ela não se preocupar com a ecologia, vai ter efeitos negativos sobre a economia. Então, incorpora dentro da estratégia econômica o momento ecológico. Então, eu vejo que há uma consciência nova, especialmente nos jovens, nas crianças. Eu falo muitas vezes nas escolas para suscitar essa consciência, e ela já tem essa consciência de cuidar da água, de plantar as plantinhas, de não queimar nada, de cuidar do lixo. Afinal, uma nova consciência de que nós somos responsáveis por essa casa aí, só temos ela. E isso, eu creio que vai criar uma nova geração. E aí eu quero acrescentar um ponto que eu imagino que seja um dos mais fundamentais. Que não basta termos a inteligência intelectual, essa nossa que estamos nos comunicando aqui, que é analítica, científica. Nós temos que incorporar a inteligência emocional, a inteligência do coração, a inteligência que sente. Porque essa inteligência que sente está ligada ao cérebro límbico, que tem 220 milhões de anos atrás, quando surgiram pela primeira vez os mamíferos. O mamífero sente, cria, defende, cuida da cria. Esse nosso raciocínio, que é o cérebro neocortical, da palavra, do conceito, tem 7 milhões de anos. Então, nós somos fundamentalmente seres de sentimento, seres de compaixão, seres de simpatia, de amor, de sentir o outro, a natureza. O grande limite de todo o processo moderno que veio do século XVI foi engrandecer enormemente a cabeça com a ciência analítica e diminuir mais e mais a dimensão da razão cordial, da razão sensível, porque diz essa atrapalha a pesquisa. Hoje, pela física quântica, pela nova epistemologia, a gente sabe que sempre há uma relação sujeito-objeto, nunca podem ser desgrudados. E eu acho decisivo, se nós quisermos salvar o planeta, enriquecer a inteligência racional, essa que temos, com a inteligência cordial, inteligência sensível, que se sente sensível da planta, do animal, da beleza da natureza, de tudo que existe e vive. Não é opor uma à outra, mas é completá-la. Se nós não conseguirmos completar isso, ninguém se move para salvar o planeta. Eu vejo alguém caído aí no chão, digo, mais o morto que está aí. Agora, se eu digo, esse é teu pai, muda tudo. Que tal o teu sentimento? Então, esse sentimento nós devemos ter com a natureza. E para concluir essa parte, eu quero dizer que a encíclica do Papa, Como Cuidar da Casa Comum, que é escrita para a humanidade, não para os cristãos, não. Ele faz atravessar todo o discurso dele com a razão sensível. Diz, devemos ler os dados da ciência com o coração, sentir a dor da natureza, unir os dois gritos, grito da terra, grito do pobre. Se não unirmos os dois, nós não vamos nos empenhar em salvar a terra e nem salvar o pobre. Então, eu acho que uma das deficiências da nossa cultura contemporânea, que ela é racionalista, ela é materialista, ela é pouco sensível, cruel e sem piedade, faz aquilo que Trump faz. Pega as crianças em jaula e bota separado, longe dos pais. Então, isso mostra a forma mais absurda do que pode levar essa inteligência só racional. Como a Shoah, o extermínio que os nazistas fizeram dos judeus, foi um plano da razão, bolado por eles para exterminar toda aquela raça. Então, nós temos que resgatar o coração humano, porque ele é a sede da sensibilidade, do amor, da ética, da espiritualidade. E nos tornamos mais sensíveis, mais próximos dos outros, mais amantes e defensores da natureza.